para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite. Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064. Aplicativo Cliente Águas. E o site www.aguasdoparaíba.com.br. Se você busca um médico de confiança, a Unimed Campos conta com mais de 500 médicos cooperados para cuidar de você. Se busca estrutura, tem acesso a uma ampla rede própria credenciada em toda a região. Se busca solidez, confie no único hospital da região com acreditação ONA 3, o mais alto padrão de qualidade em saúde. Unimed Campos, 35 anos de credibilidade e evolução. Está sendo implantado na Radimed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radimed, sempre à frente, referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 18 de maio de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise também na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. No aplicativo da Folha, é só baixar o aplicativo também da Folha, onde você estiver, né, para curtir, seguir, compartilhar a nossa programação. São 7h05 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem hoje tempo pouco nublado, máxima de 32, mínima de 21, agora faz 22 graus aqui no centro, semana aí de temperaturas variando, no início agora mais quente, lá para quarta-feira, quinta, começa a diminuir novamente a temperatura aqui na região. O programa de hoje tem a satisfação de receber aqui essa figura sensacional, importantíssima para esse desenvolvimento nosso aqui na agricultura, no setor da agronomia, que é o Celso Merola Junger. Ele é engenheiro agrônomo, auditor fiscal federal agropecuário e chefe da divisão de desenvolvimento rural da MAPA, ou do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. Vamos falar com ele já já. Deixa eu só trazer aqui as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã e também do portal Folha 1. Mas nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, eu acho que pontos importantes a serem esclarecidos aqui, que é a identificação geográfica. A identificação geográfica, por exemplo, do chuvisco de Campos. Nós sabemos que o chuvisco tradicional no Brasil é o de Campos, mas quem está fora de Campos sabe? E aí o que isso agrega de valor, de conhecimento, de tudo mais ao nosso glorioso chuvisco?
né? Também o projeto que está aí tramitando para reconhecer e identificar o quibe de Italva. Também nós conhecemos, muita gente conhece, o quibe famoso, delicioso, é de Italva, mas outros valores podem ser acrescidos a este quibe, e aí a gente pode ter uma real dimensão do que é essa identificação geográfica. Vamos falar com o Celso sobre o potencial para as agroindústrias aqui das regiões norte, noroeste. Tem café, tem uma série de produtos que podem entrar nesse sistema de identificação geográfica. Já tem a farinha lá de São Francisco também registrada. E, por fim, quero pedir ao Celso, com sua experiência, com sua expertise, uma opinião sobre a importância do projeto de reclassificação climática de Campos, que é de 2019, projeto PL 1440 de 2019, de autoria, naquela época, do então deputado federal Vladimir Garotinho. E a gente fala sobre isso daqui a pouco. Celso, rapidamente, deixa eu passar aqui pelas manchetes, pelo jornal, e a gente começar esse bate-papo, essa conversa, tudo, para a gente entender melhor entender um pouco mais como é que é esse processo agregador de identificação geográfica, que a gente não conhece tão bem, né? A gente conhece rasamente, então vamos nos aprofundar. Por isso eu agradeço muito sua presença aqui hoje. São 7h08, já traremos aí o seu bom dia. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, tem a vacina agora contra a gripe, já na versão 2026. Aproveite, as cepas vão mudando, os vírus vão mudando, né? Então a vacina tem que acompanhar também. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã, em destaque, Campos registra 2 mortos e 27 feridos em colisões. Isso foi ainda um resumo aí da semana passada. Ontem teve acidente à beça, vamos falar já. Esse aqui, comoveu toda a região, toda a cidade, e o caso sendo investigado. Diretora de escola sofre agressão por estudante, também sendo investigado pela polícia. História de Mercedes Batista em exposição no Museu Histórico de Campos, a primeira bailarina negra do corpo de balé do Teatro do Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é de Campos, a nossa querida Mercedes Batista. Garotinho lança pré-candidatura ao estado do Rio de Janeiro. Mesmo com PEV, que é o ponto de entrega voluntária, cidade ainda sofre com entulho e o povo jogando lixo do lado do lixódromo. É um negócio impressionante. O descarte irregular. Teve um flagrante aí esse final de semana, o cara chegou até pegar a arma. É um negócio... Não dá para entender a capacidade desses caras. Além de porco, é corajoso, né? Americano e Araruama. Deu Araruama, venceu o Americano de Campos, homem preso por violência psicológica. Jurista avalia prisões de unha e carne. Está aqui, entre Bacelar e Tiago, a comparação feita pelo José Paes. Comerciantes apostam no clima da Copa. Para fechar aqui as manchetes, Polícia Federal leva tablet e celular na casa do ex-governador Castro. Lula reage a Flávio e Flávio patina antes de Vorcaro. Na última pesquisa, está na página 2 do jornal Folha da Manhã. Aqui as notícias do fim de semana no portal folha1.com.br. Essa manchete aqui que é destaque
e que comoveu toda a nossa cidade. Morre diretora de escola municipal após sofrer queda de moto em Campos. A Ana Carolina Gonçalves Santos Ferreira, de 31 anos, sofreu um acidente e não houve choque entre veículos. Ela acabou caindo na Avenida 28 de Março na tarde de sábado e faleceu. E muito querida, muito ativa na comunidade, né? Acabou deixando todo mundo aí em luto, e nós também aqui com todos os seus familiares nos solidarizamos. Homem é socorrido pela guarda após ser ferido por golpe de facão. Minha nossa. Ele recebeu o primeiro atendimento na sede da prefeitura. Tá aqui, corpo de homem encontrado na estrada Boa Vista, em Santa Cruz. Tá parecendo até programa de patrulha, né? Aquele programa de... E ainda, aí agora com uma nota de falecimento, morre o empresário Marcelo Rodrigues, do Boticário. O empresário Marcelo Rodrigues, da loja, o franquia, o Boticário em Campos, faleceu aos 65 anos. Nossas condolências aí a todos os familiares. Muito novo, né? 65 anos. Lamentamos profundamente. Escola municipal é invadida no distrito de Serrinha e caso aconteceu aí na escola Alfredo Vieira Machado. São as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Bom, programa de hoje são 7h13. Tenho o prazer de receber o Celso Merola Junger, engenheiro agrônomo, auditor fiscal federal agropecuário e chefe da divisão de desenvolvimento rural do Ministério da Agricultura. Ô Celso, primeiramente, obrigado aqui pelo seu carinho, pela sua paciência de estar conosco aqui nesta manhã para trazer um pouco aí do seu conhecimento, da sua expertise nessa área que não só é fundamental e importante para agregar valor, mas também para marcar e reconhecer a história de cada um desses produtos, de arte, de tantas coisas mais. Quero muito te agradecer pela presença aqui. Bom dia, bem-vindo, obrigado. Prazer te receber aqui. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é sempre um prazer poder conversar com os produtores, com a população em geral, até para esclarecer alguns assuntos que eu entendo que faz parte desse conhecimento que é fundamental para qualificar o consumo do produto agrícola, né? Então, o Rio de Janeiro, muitos falam que não tem agricultura, a gente entende que tem sim, tem muita agricultura, né? Tem muita tradição e a gente precisa valorizar isso. Valorizar, e aí a valorização vem através desse reconhecimento, desse selo, dessa identificação geográfica que a gente vai falar muito aqui hoje. Mas antes de falar sobre essa identificação geográfica e entrar no assunto, nessa pauta, primeiro agradecer o Henrique da Hora, que fez essa ponte aí com a gente, e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história. Você tem uma ligação interessante com Campos, que foi no começo da sua carreira como engenheiro agrônomo, né? Como é que foi essa passagem aqui por Campos? Então, Campos tinha o Plano Açúcar, né? Que fez um papel fundamental na qualificação da produção de cana no Brasil. No começo da sua carreira? Tinha essa unidade aí em Campos, que tinha uma equipe altamente qualificada, né? Dentre esses profissionais aí, na minha época de estudante, eu me dediquei muito à entomologia, que é estudar insetos, né? E tinha um amigo aí, o Mauri Lima, que fazia um trabalho com controle biológico da broca da cana-de-açúcar, né? Então, eu, na minha época de estudante, fui fazer estágio com ele, né? E aí, quer dizer, fiquei apaixonado, que é um assunto extremamente interessante que está em voga hoje, a questão dos bioinsumos, né? A gente está buscando isso, que é uma forma menos agressiva de fazer controle de pragas, né, em lavouras, né, em geral. E esse trabalho já era feito comumente em campos, né? Tinha equipes de campo liberando os insetos, tinha produção de insetos lá na unidade. E quando eu me formei, eu
passei alguns dias na unidade, né, com o Mauri e com outros colegas lá da unidade também, e surgiu a oportunidade de trabalhar numa usina, né, exatamente distribuindo insetos no campo, coletando, fazendo esse trabalho, né. Mas logo na sequência eu voltei para o Rio e apareceu um trabalho em São Paulo, e aí era assim, tudo direitinho, na Secretaria de Educação de São Paulo, no Colégio Agrícola, em Iguape, né? E eu fui. Aí pedi desculpa, falei para o Mauri, para o pessoal da usina, falei, pessoal, é um emprego de cara, assim, para mim, eu não tenho como... E aí eu sou de família pobre, então eu sabia como era duro para o meu pai bancar, né? Como foi duro para ele bancar nossos estudos, e como eu tinha que liberar logo ele dessa obrigação, né, cara? Acabou, não tenha dúvida, sempre... E imagina a alegria do pai, né, em ver esse progresso, sim. Esse sucesso. Não, e aí Campos teve uma importância muito grande, essa vivência que eu tive aí, né? E depois também, quando eu voltei para o Rio, que eu trabalhei no Ministério da Agricultura, a gente sempre teve uma unidade em Campos, né? E temos hoje ainda, sobre a supervisão do Café, né, que é um colega, né, que é o responsável pela unidade aí de Campos do Ministério. A gente tem outros colegas, tem veterinários na área de defesa animal, né? E a gente mantém essa unidade aí, a única unidade do Ministério fora da sede aqui, lá em Campos. Aqui nós temos você conhece muito bem, Planalsul que a gente teve, né? Tem a Universidade Federal Rural ainda, mas... E está lá, a unidade hoje é gerenciada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Exato. Trabalho extraordinário lá, conheço bem lá também. E nós temos aqui um parque acadêmico fantástico, né? Sem dúvida. Com grandes nomes na agricultura, por exemplo. Na sua área de bioinsumos, que a gente falava aqui, você já começou a tocar no assunto, o vice-reitor hoje, que faz... ajuda, vamos dizer assim, faz parte da direção da nossa UENF, junto com a Rosana Rodrigues, é o Fábio Olivares. Esse cara é sensacional também, né? Sem dúvida. Grande. A Rosana mesmo é minha contemporânea de universidade, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho por ela. E o Almir, né, que foi reitor, né, que faz um trabalho muito interessante aí na Secretaria de Agricultura, nosso parceiro, a gente está sempre conversando sobre apoio ao desenvolvimento da agricultura de campista, né? O Almir é bem mais velho, né? Pô, e vai zangar comigo depois. Almir é uma figura. Assim, se tem... essa coisa de política, você sabe que é complicado no Brasil, no estado do Rio, eleva esse nível a 10ª potência. Pô, você é um técnico, você é da área especificamente... técnica, né? Fala tecnicamente correto. E política, cara, às vezes as questões burocráticas suplantam essas técnicas, né? Você tem que esperar. O Almir é um cara se tem assim um quadro 10 em Campos, pode pesquisar, não precisa nem ir muito longe, vai descobrir que o Almir é um desses camaradas que está passando pela política e fazendo parte desse processo político de forma... qualificando, eu diria, a política, né? De forma... Acho que a pessoa como o Almir qualifica, né? De forma sensacional, perfeito sua colocação. Mas aqui, antes da gente entrar nos projetos específicos para a gente comentar em que passo, em que pé está e entender... Eu queria entender, e acho legal você explicar para a gente o que é a identificação geográfica porque não é só de um alimento, é um produto, inclusive de artesanato também, você tem outros segmentos, mas eu queria que você explicasse o que é, na verdade, a identificação geográfica. Na verdade, é o reconhecimento, né, de um produto que existe numa região, né, e é produzido, é reconhecido
como um produto com as características que aquela região deu para ele, né? A população é um conceito um tanto complexo, porque envolve tanto a questão agronômica, né, ambiental, local, quanto as questões sociais também da população, né? As características, a tradição, tudo isso que é fundamental na relação humana, né? Então é uma coisa assim, muito sensível, né? O Brasil não reconhecia indicações geográficas, né? E foi pressionado pelos europeus no final dos anos 90, exatamente pela pirataria, que era muito comum, né? Então aqui a gente tinha conhaque, que não era de destilado de uva, né? O conhaque tradicionalmente é um aguardente de uva envelhecido em tonéis de carvalho, não sei o quê. Aqui não, aqui você usava a cachaça, envelhecia ela em tonel, botava coloração artificial, coisas parecidas, e saía como conhaque. A gente tem um caso aí em São João da Barra, que era o conhaque de alcatrão, que não tem nada a ver com conhaque. Então o nome conhaque não deveria ser usado para isso. Né? E aí o que acontece? Os europeus reclamavam, né, que tinha champanhe aqui no Brasil, era comum, você ia tomar champanhe, não era espumante, como a gente hoje fala. Tudo era champanhe, né? Então a champanhe, e aí os franceses, né, reclamavam muito. Como chamar de champanhe um produto que não tem nada a ver, fermentado muitas vezes que não era nem a efervescência, era dada por acréscimo de CO2 ou coisa parecida. Então tem tudo isso. Então quer dizer que não é só uma questão, quer dizer, são vários elementos, pelo que eu estou entendendo, não é só uma questão de ser regional. Por exemplo, a champanhe ser da região lá... Champanhe na França. Isso é fundamental, mas tem todas as características do sabor, tudo do produto, mas tem também os componentes e todo o procedimento de fabricação que tem que ser rigorosamente cumprido. Não é assim só... A indicação geográfica é um reconhecimento, né, pelo INPI de um produto que é tradicional, já é reconhecido pela população, já tem né? E aí, para isso, tem que se abrir um processo no INPI que é complexo, né? Eles fazem uma análise tanto da organização, como é uma propriedade coletiva, ela não é de uma pessoa, não é uma pessoa que pede a indicação geográfica, é uma associação, é uma cooperativa, é um grupo de produtores daquela região, né? E tem essa coisa, a indicação geográfica é regional, ela tem um vínculo com a região onde ela existe. Vou citar um exemplo aqui nem de falsificação, se eu posso, quer dizer, é falsificação, né? Não sei se eu posso usar esse termo, porque tem o abacaxi de Marataízes. Esse assunto é complexo. É que eu não monto pauta, a gente monta assim uma ideia do que a gente vai falar, mas na hora a gente vê a ideia. E eu morei em Marataízes, eu sei bem como é que é produzido lá. Rapaz, lá em Marataízes tem uma quantidade de pessoas, não tem nada a ver com o assunto que não só uma informação. Com um olho só, porque furou o outro, catando abacaxi, cara. É um negócio impressionante. Eu reparei logo isso. Acidente de trabalho, né? Mas voltando aqui ao nosso peixe, a nossa vaca fria, o nosso abacaxi. Tem muito abacaxi que é produzido em Campos e que é vendido como... Até por conta... Marataízes. Como é que é isso? Isso é falsificação? Isso não é? Como é que é isso na ótica do IG, né? Da identificação geográfica? É isso que é a identificação? Então, quer dizer, mais ou menos. Isso está envolvido, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que Marataízes não produz tanto abacaxi assim. Então, boa parte do abacaxi vendido como abacaxi de Marataízes é de São Francisco do Tabapuana, que é o principal produtor regional, né? E aí esse abacaxi é levado para lá e vendido como se fosse de lá. Quer dizer, isso é uma fraude, né? Uma fraude, o cara diz que aí não é.
né? Mas hoje, por exemplo, está em andamento a indicação geográfica dos abacaxis do Norte Fluminense, que pega São Francisco, Campos, Bom Jesus não, São Francisco, Abapuana, São João da Barra, Campos e Quissamã. Quissamã também está incluído. Boa. É que hoje, inclusive, o Almir já cansou de mostrar aqui abacaxis produzidos aqui na Baixada, né? Maravilhoso. De excelente qualidade. E não quer dizer que o abacaxi de São Francisco seja ruim, melhor, pior. Não é isso. É identificação geográfica, é o local que ele é feito, da forma que ele é produzido, né? E não é desqualificar, é questão de... Sim. E ali é feito um procedimento também por conta de impostos. E parece que tem uma jogada dessa que é feito de lá, vem com imposto menor e o produto... Então, isso aí está ligado a uma conversa que você falou que a gente vai ter mais para frente. Vamos lá. Essa questão dos impostos, né? Isso. Né? Porque, infelizmente, a gente paga bem mais imposto que o Espírito Santo, né? Então, bem mais. Essa fraude é feita tanto com café também, né? Muito café do Rio de Janeiro ia para o Espírito Santo por conta exatamente do imposto, né? Perfeito. E assim, claro, é evidente que aí você tem, né, uma alteração do que é a IG, que é a identificação geográfica. Deixa eu fazer só assim, para o pessoal entender, né, que a indicação geográfica é um reconhecimento de um produto tradicional, tá? Então a gente nunca deu muita bola para isso, embora a gente reconhecesse muitos produtos regionais. Né, o chuvisco de Campos é um caso clássico, né? Todo mundo, há quanto tempo que a gente sabe que tem esse doce que é produzido aí com características próprias, mas esse reconhecimento não existia. Existia um reconhecimento pelo consumidor, né? Mas as normas para a produção, por exemplo, quando ele é reconhecido no INPI, você tem que entregar um dossiê para o INPI com tudo, como que ele é feito, por que ele é feito, quem gerencia esse grupo de produtores, né? Como que a pessoa faz para ter um mínimo de controle, né, de qualidade, né, para manter o produto dentro de um padrão específico. Então, no caso do chuvisco, isso... a gente, inclusive quando a gente fez o primeiro diagnóstico de possíveis indicações geográficas do Rio de Janeiro, o chuvisco de cara apareceu. Só que a gente não conseguiu trabalhar com os produtores, com as doceiras, a gente não tinha perna para isso, né? Felizmente o Almir teve essa sensibilidade, né? A Secretaria de Agricultura de Campos teve essa sensibilidade e entrou, né, com esse pedido agora, quer dizer, ainda não entrou com pedido, na verdade, foi um edital da FAPERJ, né, que vai ajudar a fazer esse trabalho todo, de fazer o dossiê, de escrever isso tudo, né, que dá trabalho, né? Então, esse edital da FAPERJ vai ajudar a se qualificar para dar entrada no INPI, né? Então, é basicamente isso. Não é, porque se fosse fácil, né, você já teria isso. Não é. Sem dúvida. Vou voltar aqui ao chuvisco, vamos falar do inigualável quibe de Itaúba. Eu te mandei a foto que sexta-feira, por coincidência, eu fiz o quibe. Como eu sou de Itaúba, eu falo que o quibe é de Itaúba, mas também é isso, não é a mesma coisa. É claro, são receitas tradicionalíssimas lá, enfim. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos aqui alguns já registrados, que é o caso da cachaça de Paraty. Que história legal que tem essa cachaça de Paraty, que é, na verdade, a primeira cachaça do Brasil, e acredito até que se fizer uma pesquisa com os ouvintes, com os cachaceiros mesmo, o pessoal que gosta da cachaça, eu adoro cachaça, vai falar o quê? O que eu falei com você, poxa, mas não é Minas a terra da cachaça? E você me explicava, eu queria que você contasse essa pegada aí dessa cachaça de Paraty, por favor. Interessante, né? Porque Paraty, desde o século XVIII, já produzia cachaça, né? Quer dizer, por quê? Porque
basicamente, os portugueses tinham lá os seus produtos, as suas bebidas alcoólicas, né, feitas com fermentação das mais diversas frutas, uva, tudo, né? E ao chegar ao Brasil, não tinha outra alternativa. A principal era a da cana, que produz açúcar, que fermentado vira um aguardente. E o pessoal começou isso. Dizem que o nome pinga, né, tá ligado aos escravos, né, que trabalhavam com produção de açúcar. E aí, quando o álcool evaporava e aí condensava nas coberturas que eram feitas de zinco, né, isso caía nas costas dos negros que tinham apanhado e aquilo ardia. Então, a pinga foi reconhecida inicialmente assim, né? Então, por nome aguardente, uma das coisas era essa, né? Aquilo que pingava e ardia, né? E, bom, isso é história, isso não tem muito, não posso comprovar. Mas Paraty fez isso muito mais como uma matéria de troca, como um produto de troca, porque as caravanas vinham de Minas, aquilo ali era um porto, né, da Estrada Real, né, e aí o pessoal desembarcava o ouro e voltava com as mulas sem... Aí começou a levar aguardente para Minas. E ao levar essa aguardente, inclusive tem a história do envelhecimento das madeiras, né, usadas, muitas desses tonéis eram feitas de madeiras brasileiras. Então, por isso, até algumas madeiras que são usadas em envelhecimento, essa tradição ocorreu por conta disso, porque a cachaça era levada, né, dentro de tonéis de madeiras e davam características, e o pessoal foi aprimorando isso, né? Então, Paraty, para você ter uma ideia, Paraty tinha mais de 60 alambiques no século XIX. Né? No meio do século XIX, 1860, por aí, Paraty tinha em torno de 60 alambiques. Então, era uma quantidade enorme, que exatamente porque tinha essa matéria de troca, aí, esse produto. Então, Paraty muitas vezes sinônimo de cachaça, inclusive, né? Sim, Tem uma música aí, em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty, né? Que era essa alusão à cachaça, o nome Paraty para cachaça. E aí o que acontece? A gente trabalhando, eu sou do Ministério, trabalho com fiscalização, desculpa, a gente no nosso trabalho, a gente entra muito em contato com o produtor e a gente vê que a falta de cuidado, as questões que levam à produção de um produto de qualidade inferior, né? E aí, nessa fiscalização do Ministério, a gente muitas vezes tem que destruir quantidades enormes de produtos. Por exemplo, cachaça é uma coisa que, eu sou formado na Rural do Rio de Janeiro, a gente sempre tomou muita cachaça. Então, isso era uma coisa dolorosa, quando você tinha que ir para lá para destruir o tonel de 700 litros. Você imagina isso, E aí, um trabalho que a gente foi fazer, eu fiquei revoltado com aquela... Aí liguei para o meu chefe e falei para ele, chefe, eu acho que é um absurdo a gente ficar destruindo desse jeito. Por que não fazer ou transformar em álcool combustível, ou fazer obrigar o produtor a bidestilar a cachaça para tirar, porque a cachaça era ruim, né? Por conta da falta de cuidados na fermentação, né? E da destilação também. Então era um produto contaminado por cobre em alto nível, com uma série de outros contaminantes, né? Preocupantes para o consumo, né? Então mas aí isso aí demorou um pouco para a gente começar a andar com isso. O Sebrae ajudou muito, contratou um consultor para ajudar, e a gente fez uma série de normas para os produtores seguirem, para fazer uma cachaça de qualidade. E Paraty se enquadrou nisso, os produtores foram se adequando, né, foi melhorando a qualidade. Desculpe. Acho que estou falando demais aqui, daqui a pouco tem que pegar uma... Isso é bom agora, são 7h36. Isso é bom, uma cachaçinha com mel e limão.
olha só, perfeito. Pior que eu tenho aqui. Tô falando, Melzinho. Tira esse rum aí. Cara, pois não, pode não. E aí esse trabalho a gente começou a fazer, quer dizer, a cachaça de Paraty se qualificou melhor, né? Porque ela tinha problemas sérios, e a gente... E aí, quando surgiu a lei de proteção das indicações geográficas, né, que é dos anos 90, 1996, começou principalmente reconhecendo produtos estrangeiros. Então, o INPI reconhecia produtos estrangeiros, que a gente tinha poucas coisas no Brasil que tinham, que estavam regularizadas, né? A primeira foi os vinhos da região do Rio Grande do Sul, do Vale dos Vinhedos, né? Foi a primeira indicação geográfica brasileira. Depois foi o café do Cerrado de Minas também, que foi reconhecido, e foram indo outros produtos. A cachaça de Paraty é a 5ª indicação geográfica reconhecida, e andou relativamente rápido por conta desse trabalho que a gente fez com os produtores lá. Então, tem uma associação organizada, é um grupo não muito grande, são 7, eram na época 7 alambiques, hoje são 6, né? São 6 alambiques. E aquilo, né? Paraty foi reconhecida como indicação de procedência. A indicação geográfica ela tem 2 tipos. A indicação de procedência é a tradição que o produto tem. A denominação de origem é um diferencial que o produto tem em função da região onde ele é produzido, né? Então, por exemplo, a questão ambiental e a questão humana local dá uma característica diferente para o produto. Né? Pode ser, desculpa te interromper, pode ser porque eu passei a ver e ouvir falar sobre esse tema recentemente, que é a laranja de Tanguá. Sim. Então, a laranja de Tanguá, nós temos 2 indicações geográficas reconhecidas no Rio de Janeiro. A cachaça de Paraty e as laranjas da região de Tanguá, né? Essa região de Tanguá pega Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Araruama, né? E aí as características são diferenciais, aí, por isso é uma denominação de origem. Porque, primeiro, é uma laranja regional, né? É a seleta, basicamente a seleta, que é uma laranja selecionada aqui no Rio de Janeiro, e a Valência folha murcha, né? Que é uma planta também reconhecida aqui no Rio de Janeiro. Elas produzem de maio a setembro, mais ou menos, e tem características especiais, né? E dizem que ela é mais doce. Na verdade, ela não é a mais doce, ela é menos ácida. Então, as características de clima e solo fazem com que essa laranja tenha menos acidez. Então, a sensação de doçura é maior, né? Então, o diferencial dela é essa. E é uma denominação de origem. Então, as laranjas dessas variedades, né? A Natal e a Natal Folha Murcha e a Seleta. São basicamente as 3 laranjas reconhecidas. Nesse período que começou agora em maio e vai até setembro, né, essas laranjas são reconhecidas, embora tem muita coisa para ser feita ainda, né? A associação de produtores precisa se fortalecer, os próprios municípios, quando a gente deu o nome de Tanguá, né, houve certo ciúme de outros municípios. Então, a gente colocou região de Tanguá, porque Tanguá era um distrito de Itaboraí que produzia laranja, né? Ela virou uma cidade, mas inicialmente ela era um distrito, né? E a região, basicamente, tem características próprias, né? De solo e de clima. Só para a gente fechar essa questão do que é a IG, não adianta eu pegar passar em Tanguá, comprar ali uma muda original, verdadeira da laranja da região de Tanguá, vir aqui para minha região, qualquer região que tenha características idênticas à de Tanguá, solo, tudo, e produzir aqui. Eu não vou estar produzindo a laranja de Tanguá, é isso? Isso. Você tem que produzir na região, tem uma região demarcada, né?
E é aquilo, você vai ter uma laranja de boa qualidade, que vai produzir, mas nada garante que o suco dessa laranja vai ter as mesmas características, por conta dessas questões ambientais locais. E aí eu quero entrar, mas eu vou só, daqui a pouco a gente vai falar sobre a essência desse projeto, que é o reconhecimento, claro, evidente, mas a valorização, agregar valor ao produto, que a gente vai falar lá na frente. Sim. Primeiro me conta aqui, porque quando eu soube do chuvisco, é uma necessidade, eu acho que é tipo a camisa 10 da seleção ser de Pelé, não tem como você trocar isso, né? Meio que muito parecido. O chuvisco é de Campos, fechado. Só que quem conhece isso somos nós, quem não é, não sabe que é daqui, a gente sabe porque é daqui, ou da região. E aí vem também o quibe de Italva. O que você pode trazer para a gente de novidade sobre esses dois projetos que você já começou a falar, inclusive, que são projetos tocados aí por editais da FAPERJ, que são sensacionais. A FAPERJ faz um papel importante, né? Demais. Em que pé está essa situação desses dois projetos? Confesso que eu conheço pouco sobre o quibe de Italva. Conheço de passar na estrada e parar para comer. Essa é a melhor parte. Então, essa é a tradição, né? Que quando, inclusive, o Henrique me ligou dizendo que eles iam apresentar esse projeto, eu falei, opa, interessante. Eu não conheço muitos detalhes de lá. Eu sei que tem uma população de origem libanesa lá na cidade, né? De muito tempo, do início do século passado. E essa tradição culinária existe, né? Regional. Então, isso tudo tem que ser, para entrar no INPI, ainda não entraram, né? Quer dizer, o quibe de Italva, ele foi aprovado no edital da FAPERJ, né? Para aprofundar esses estudos que vão ser apresentados para o registro no INPI, né? Então, historicamente, a gente tem um edital da FAPERJ de 3 anos atrás, né, que aprovou apoio a 10 prováveis indicações geográficas do Rio de Janeiro. Tá? Dessas aí, o abacaxi da região norte do Rio de Janeiro deu entrada, a farinha de São Francisco de Itabapoana deu entrada, mas até agora não foram reconhecidos ainda. Estão no INPI passando pelos estudos lá, as duas não foram. Fora essas duas, a gente ainda tem produtos muito interessantes. A tainha da Lagoa de Araruama. Na Lagoa de Araruama é um caso excepcional. Estava passando por um momento complicado de poluição, né? Há uns 10 anos atrás, eu lembro que eu fui na casa de um primo meu, fiquei chocado com a lagoa. Estava uma imundícia, uma coisa horrível. Mas um esforço muito grande da população local pressionou as prefeituras, um trabalho interessante. A lagoa deu uma recuperada fantástica. Ela hoje ainda tem alguns problemas, mas é outro nível, né? E a lagoa é uma laguna, né, hipersalina, né? Ela tem ligação com o mar, então por isso o nome de laguna. E ela tem a concentração salina, em alguns pontos dela, é no dobro da concentração salina da água do mar. Então ela dá características especiais para os peixes da lagoa. Então isso é muito interessante. A tainha da Lagoa de Araruama é fantástica, a qualidade da carne, né? E aí eu acho que tem oportunidades enormes, né? Tanto para o mercado do peixe fresco, quanto outras coisas. Por exemplo, a ova da tainha, na Itália você tem a botarga, que é feita com a ova de uma tainha regional lá, né? Sendo que essa tainha nossa aqui, italianos conhecidos meus dizem que é melhor que a tainha de lá. Então a gente pode desenvolver a botarga aqui. Bom, é o caso da Lagoa de Araruama, que está em andamento também. A colega responsável por esse projeto é da Embrapa Agroindústria de Alimentos, né? A Fabiola, ela já deu entrada no INPI também. Fora isso, nós temos o arroz anã de Porto Marinho, que também é um caso interessantíssimo, né? A gente teve tradição de produção de arroz no Rio de Janeiro, no Noroeste, na beira do Rio Paraíba, naquelas regiões ali, o pessoal produziu arroz
E a variedade que era produzida, eles chamavam de arroz de abril, era um arroz que crescia muito e ele sofria acamamento com o vento, essas coisas. Então, trouxeram algumas variedades para o pessoal experimentar, e uma delas eles gostaram muito, era um arroz pequeno, de porte anão, né, que eles deram o nome, era uma variedade anã, então ficou arroz anã. Quer dizer, não é um erro de concordância. Que tiraram a variedade anã, ficou arroz anã. E provavelmente, é o arroz de origem tailandesa. Então ele tem um odor diferenciado, sabe? É um arroz muito interessante. E aí a gente não conhecia também. E quando a gente apresentou ele para os chefes de cozinha, o pessoal ficou encantado com esse arroz. Então é um arroz que tem um potencial que está em andamento. Provavelmente ainda não deu entrada no INPI, mas a colega deve dar entrada agora no final do mês de maio. Ela deve entrar. Também uma pesquisadora da Embrapa Arroz e Agroindústria de Alimentos que está fazendo, Cristine. Fora isso, nós temos os cafés. A gente tem o café da região noroeste, que é um trabalho também feito há muito tempo pelos colegas da Emater, do próprio Ministério. A gente ajudou muito nesse processo, né? O SEBRAE teve um papel muito importante na qualificação desses produtores. Então, a gente hoje no noroeste do Rio de Janeiro, a gente tem um café de alta qualidade sendo produzido ali. Outrora era um café commodity que era vendido para o Espírito Santo e para Minas. Hoje esse café está no mercado do Rio de Janeiro, altamente qualificado. É um café de muito boa qualidade. Nós temos o café da região do Vale do Café, né? E nós temos também um café da região serrana do Rio de Janeiro, que é um café também de alta qualidade, produzida em clima de altitude. O café é uma planta que ela responde muito bem à altitude, né? O arábica, né? Ele responde muito bem a altitudes maiores, em termos de qualificação do grão, né? Então... Não, perfeito. Você pode continuar aí, fica à vontade, mas assim, já conversamos aqui, inclusive, com o pessoal do IFE, Bom Jesus de Itabapoana, que tem Parceirão. Estão fazendo um trabalho muito interessante com o pessoal do café lá na região e outras coisas também, né? O IFE tem desenvolvido, Cambuci também tem uma unidade do IFE lá, né? A gente está tentando aproximá-los do arroz ali da região para ver se eles trabalham mais um pouco com o pessoal do arroz, mas a gente tem, por exemplo, o IFE tem feito um trabalho muito interessante com café lá da região noroeste do Rio de Janeiro. Fiz curso de charcutaria no IFE, Bom Jesus. Então, os caras têm um defumador gigante, tem uma cozinha espetacular. Muito interessante. O nosso IFE aqui de Campos, as duas unidades, elas são mais técnicas, mais voltados para elétrica, desenvolvimento e tal. Esse de Bom Jesus é agrícola, isso aí. Isso aí. Então tem lá uma vocação muito forte que faz aquela região Varriçai, por exemplo. Você falou assim, tem um papel importante. Bom, lá em Varriçai, eu não sei, isso aí deve estar longe, isso é só uma questão de conhecimento local ali. Desculpa, peguei a tosse sua aí. Não, mas eu não sei se você conhece, ou se já tomou o vinho de jabuticaba de Varriçai. É fenomenal, tem inclusive festival do vinho lá agora. Então, é um produto, por exemplo, o Ministério não reconhece como primeiro, quer dizer, tem a questão de fermentados de frutas, né? Mas isso precisa ser regularizado, né? O Ministério não reconhece o vinho de jabuticaba ainda, mas é um processo que precisa andar, né? Eu acho que o IFE pode ajudar isso aí, a própria UENF, eu acho que as universidades têm um papel importante nessa qualificação. Eu ouvi já falar nesse vinho de jabuticaba há muito tempo, né? É um produto interessante, precisa ser qualificado, né? Até por uma série de questões de contaminação que a gente tem que tomar cuidado. Eu tive uma experiência com caqui, né?
o pessoal na região serrana do Rio de Janeiro, a gente tem bastante caqui. Aliás, estamos na época de produção, né? E aí o pessoal desenvolveu uma cachaça de caqui, né? E era fazer uma... E a gente teve problemas com metanol. Por quê? Porque a casca do caqui, né? Talvez no processo de produção, se você eliminasse aquela casca, você talvez tirasse, mas porque na fermentação, né, a celulose, ela vira metanol no processo de fermentação, ela não vira etanol. Aí deu um teor de metanol alto nessa aguardente. Então a gente, na época, desestimulou os colegas a trabalharem com isso. Agora, você tem vinagre de algumas frutas também que são fantásticas. O vinagre de caqui é uma coisa interessantíssima, né? Que a gente pode desenvolver, vinagres de frutas, de outras frutas. No Espírito Santo, lá na Rota da Ferradura, que é uma área lá de Santa Teresa, primeira colônia italiana. Você é italiano, não é? Você tem... Sou de origem italiana. Você já foi a Santa Teresa, no Espírito Santo? Então, eu passei por lá há um tempo atrás com os produtores aqui do Rio. A gente levou, inclusive com o apoio do Sebrae, né? A gente levou os produtores exatamente por conta do turismo rural, que eu acho que é um assunto que está intimamente ligado à questão das indicações geográficas. Perfeito. Eu acho que a indicação geográfica estimula, atrai as pessoas para a região, e isso para a região é fantástico, né? Em termos de qualificar, de trazer dinheiro, né? Não tem a dúvida. Isso é fundamental. Vamos falar assim. E lá nessa Rota da Ferradura, você vai visitando os locais. Tem uma adega lá que tem o espumante de jabuticaba. Sensacional. Se você não foi, como você é italiano, você tem descendência italiana, tem que ir passar um final de semana, conhecer e trazer Sim. de lá essa experiência muito legal. Eu gostei, muito legal. Sabor excepcional. Cara, e aí você tem, né, pra gente que gosta de culinária, você também, e de cozinhar, você usa um espumante dessa em N receitas, já pensou? Né? Pode fazer um camarão flambado com espumante de jabuticaba, só não esquece de me convidar, pelo amor de Deus. Ô Celso, nós precisamos fazer um intervalo. E aí a gente entra justamente nessa área de agregar valores, agregar poder, agregar conhecimento desses produtos para desenvolvimento da região e de tantos outros que a gente tem. Eu não sabia, e eu fui saber quando você me passou lá um release, até o artesanato pode ser um produto de IG, de identificação geográfica. Eu não sabia, achei que era só alimento. Ou alguma coisa. A lei brasileira, ela permite tanto artesanato e outros produtos, quanto também serviços, né? Tem uma indicação geográfica em Recife, que é no Porto de Recife, que é uma indicação geográfica de serviços ligados à computação, à internet, uma série de ações que foi um trabalho, foi esse reconhecimento dessa indicação geográfica no Porto de Recife. É bem interessante. Serviços, inclusive, podem ser reconhecidos como indicação geográfica. Né? Aqui no Rio de Janeiro, além das duas, as que são reconhecidas, são basicamente a cachaça de Paraty, a laranja da região de Tanguá e as pedras da região de Santo Antônio de Pádua. São 3 pedras de revestimento, né? Pedras que são reconhecidas como indicação geográfica. Né? Que coisa legal. Das pedras eu não sabia, não. Santo Antônio de Pádua. Pedra de Santo Antônio de Pádua. Granito, naturalmente, né? Não, é gneiss. Na verdade, não é granito, é gneiss. Né? Que legal, é outro cara. tipo de pedra.
mas é uma pedra para revestimento. Né? Sim. Vou pesquisar. O pessoal às vezes comete alguns erros, por exemplo, parte desse material foi usado no Porto do Rio de Janeiro como piso. E piso não é ideal para essas pedras, né? Então você vê que elas estão todas danificadas porque não suporta o peso do tráfego de automóveis e outras coisas. Então, infelizmente, né, essa pedra foi utilizada na reforma daquela região da Praça Mauá, do Rio de Janeiro. Pedras da região de Santo Antônio de Pádua. São 3 pedras, eu não sei exatamente os nomes. Tem uma pedra carijó, a pedra... São 3 pedras. Sei. Espetacular. Gneiss, de Santo Antônio de Pádua. Vou pesquisar aqui para a gente continuar. Tem várias... Tem uma mensagem para você aqui no Face, que é lá do Almir. Sim. Tá aqui mandando... O que ele colocou aqui? Almir, bom dia. Celso é o cara. Isso, Almir é o cara. Almir, sensacional. E o outro aqui que mandou também uma mensagem para você, mandou aqui no meu privado, também outro cara que faz um trabalho sensacional em campo, você vai conhecer e vai comentar. É bom dia, Cláudio, favor transmitir um abraço para o Celso Mérola, aqui do chefe da Pesagro Campos, Ronaldo Soares. Sim. Ronaldo faz um trabalho também excepcional aqui. Sem dúvida. Rapaz, eu tenho um pé de louro na minha casa. Aquela história de gostar de cozinhar, eu falei, vou plantar um pé de louro. O bicho virou uma árvore, eu não sabia. E ele deu aquele pulgão, cochonilha, um bicho desse assim que fica branco por baixo das folhas. Rapaz, é pulgão, né? Pode ser cochonilha também. Aqui em Campos tem muito. E aí, rapaz, eu assistia Globo Rural e pesquisava e conversava com um, conversava com o outro. Bota detergente, bota óleo e detergente. Aí conversei com o Ronaldo. Falei, Ronaldo, eu já desisti, vou arrancar meu pé de louro, porque as folhas não dá para aproveitar, tá muito ruim e tal. Falei, rapaz, você bota o detergente neutro e bota 2 colherinhas de vinagre para cada litro. Amigo, tô vendendo louro. O que é experiência e conhecimento? Sim. Bom, aqui, deixa eu fazer um rápido intervalo, o Celso, só para a gente continuar essa conversa excelente, esse papo aqui, para a gente começar a semana com a autoestima lá em cima. Eu tô lembrando aqui, lá na UENF, nós temos as artesãs lá do projeto Caminhos de Barro. Eles fazem um trabalho excepcional com um barro também que é característico aqui da região. Quem sabe eles não se interessam. Não, sem dúvida. Potencial muito grande. Produto que não falta, sem né? dúvida. Então, a gente tem que olhar com mais cuidado. E o da hora tá por dentro disso também, enfim. Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu fazer um intervalo comercial rápido, a gente volta para continuar essa conversa. São 7h59, conversando aqui no Folha no Ar de hoje com o Celso Mérola Junger, ao vivo aqui com a gente. O Celso, que é também... Cadê meu papelzinho aqui, Beto? Acabei perdendo aqui tá aqui o espelho. É muita coisa, velho. Engenheiro agrônomo, auditor fiscal federal agropecuário e chefe da divisão de desenvolvimento rural do Ministério da Agricultura, que é a Superintendência Federal de Agricultura no estado do Rio de Janeiro. Então, já a gente volta ao vivo aqui na Folha FM. 8h em Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue ligado na Folha, a gente volta a seguir. Agora chegou a hora de turbinar a sua conexão com a internet via fibra